Oi pessoal, bem-vindos à lição 7 de Quebrando as Cadeias da Intimidação. Nessa lição a gente vai falar sobre as raízes da intimidação. Nossa passagem tema diz: Deus não nos deu espírito de intimidação, mas de poder. Falamos disso lição passada. De amor e de uma mente sadia. Agora vamos focar na parte do amor. Ter uma atitude mental positiva não irá vencer a intimidação. Nós temos que entender isto. Liberdade não tem nada a ver com ser extrovertido. Certo, eu já vi pessoas extrovertidas que não têm muita profundidade no que diz respeito a ter um espírito de amor. E eu já vi pessoas quietas com uma profundidade tremenda. Às vezes, um comportamento extrovertido pode ser um disfarce para a timidez. Eu mesmo já vi esse tipo de coisa provavelmente centenas de vezes. Eu tenho umas perguntas aqui. Você já sentiu a necessidade de compensar seus medos e inseguranças? Você já sentiu que precisava fingir confiança ou evocar confiança? Você sente a necessidade de impressionar outros? Vamos falar sobre Simão Pedro, certo? Parecia que ele era destemido e ousado, porque vamos lá, afinal, aqui temos Simão Pedro, aquele que disse: "Tu és o Cristo". Bem, muita gente, quando lê os evangelhos e vê o que Simão Pedro fez, diz: não, na verdade ele era um covarde, era só conversa. Deixa eu te dizer uma coisa. Veja, o que é que as pessoas consideram? Pedro negando Jesus. Ele só fala, é um covarde. Eu não conheço muitos covardes que se dispõem a enfrentar um soldado romano, e isso no meio de um grupo de soldados, e empunhar uma espada, e ele vinha de um grupo de pescadores e coletores de impostos. Ele pegar uma espada no meio daquele grupo e atacar o servo do líder daquele exército. Não conheço muitos covardes que fariam isso. Então, sejamos honestos, não podemos pegar o simples fato de que ele negou Jesus e dizer que ele era um covarde, que era só conversa. Tá bom? Então vamos deixar isso bem claro aqui, ok? Pedro defendeu Jesus contra aquelas tropas. Eu tenho bem aqui, eu vou ler para você. Então Judas, tendo recebido um destacamento de tropas e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio com lanternas, tochas e armas, e é aí que Pedro pega aquela espada e corta e ataca o servo do sumo sacerdote e arranca a sua orelha. A próxima pergunta a se responder é: se ele é tão ousado, por que é que ele nega Jesus na frente de uma serva? Ele foi literalmente intimidado por uma serva naquela noite. Então tem muito mais em jogo aqui do que apenas se vê na superfície. Eu quero passar por isso com cuidado nessa lição. É importante que você entenda. E temos que entender por que ele é intimidado por uma serva. Aqui nós temos um homem que afronta um exército com uma espada, e aí ele é intimidado por uma serva. Para entender por que isso acontece, temos que ir para mais cedo naquela noite da última ceia. Jesus afirma, em Mateus ele diz: "Todos vocês tropeçarão por causa de mim esta noite". Agora, essa é uma afirmação pesada. Ele olha para os seus 12 seguidores mais próximos e diz: "Todos vocês tropeçarão essa noite". Bem, Pedro é o primeiro, ele é o falastrão, ele é o cara que andou sobre as águas, ele é o cara que disse: "Tu és o Cristo". Pedro diz: "Mesmo que você venha a ser um tropeço para todos esses caras, você nunca me fará tropeçar". Jesus diz: "É, Pedro? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes?". E Pedro não recua. Pedro diz a Jesus: "Ei, ainda que eu tenha que morrer com você, eu não te negarei". Bem, parece que ele tem ousadia. Mas o que alimenta a ousadia dele? Ok? Lembre, ele andou sobre as águas, foi ousado o suficiente para sair do barco. Mas ainda assim começou a afundar. Tem alguma coisa aqui com Pedro que temos que entender neste ponto, ok? Motivos podem ser diferentes do que parecem, todos sabemos disso. Superficialmente, parecia que Pedro tinha grande coragem e motivos, mas numa inspeção mais de perto, encontramos algo diferente do amor de Deus motivando ele. Porque no registro de Lucas desta mesma situação, Jesus faz uma afirmação em Lucas 22, 21 e diz: "Um de vocês vai me trair". Então, eu amo o registro de Lucas porque ele vai um pouco mais fundo depois desta afirmação. Esse é o versículo 21, versículo imediatamente seguinte. Os discípulos estão olhando um para o outro dizendo: "Quem faria uma coisa dessas?". Bem, agora vamos parar e pensar um pouco nisso, certo? Eles estão se perguntando quem faria uma coisa dessas,
Mas sabe o que o versículo seguinte diz, versículo 24? Diz, houve uma disputa entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Então, eles começaram a conversa. Quem entre nós poderia fazer isto? Bem, eu tenho certeza que isso acabou levando a quem será o maior discípulo. E você tem que lembrar, Pedro era o que falava mais, foi o que andou sobre a água, ele foi ao monte da transfiguração, ele foi aquele que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele era o que falava na frente de todos, e eu tenho certeza que ele estava lembrando todos eles que nunca poderia ser ele quem trairia Jesus por causa disso e daquilo, porque eu sou aquele que sabe que ele é o Cristo, eu sou o mais próximo, eu estou entre os 3 mais importantes, tudo isso, certo? Então, podemos ver que possivelmente há um pouco de orgulho operando aqui, não é? E foi por isso que Jesus disse, ei, Pedro, Satanás deseja te peneirar como trigo. Então eles saem daquela ceia e vão para o jardim do Getsemane, e Getsemane literalmente significa prensa de óleo. Veja, quando se tem uma azeitona, só se consegue azeite se você prensá-la. E é isso que significa Getsemane. Então eles vão ao Getsemane e Jesus está se rendendo à vontade do Pai. Essa é a primeira vez em todos os evangelhos em que vemos a vontade de Jesus e a vontade do Pai como 2 coisas separadas. Porque Jesus fala assim, ó meu Pai, se for possível, que esse cálice passe por mim. No entanto, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em todos os outros registros do Evangelho, Jesus disse, a vontade do Pai e a minha vontade são sinônimos, não dá para dizer a diferença. Mas aqui ele diz, Pai, se houver outra forma disso acontecer, por favor, faça, mas que se faça a sua vontade, não a minha. Ao mesmo tempo, ele diz a Pedro, Tiago e João para orarem. Porque, veja, Jesus estava profundamente perturbado, estava numa batalha. Ele vai permitir que a autopreservação vença ou permitirá que o amor pelo seu Pai vença? Os discípulos passam pela mesma batalha? Vão deixar a autopreservação vencer ou permitirão que o amor por Jesus vença? Jesus fica nessa batalha por 1 hora, volta e os encontra dormindo, porque a Bíblia diz que os encontrou dormindo de tristeza. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus é motivado pelo amor ao Pai, mas o que encontramos aqui nessa prensa de óleo é o que de fato motivava esses caras? A autopreservação. Não conseguiram ficar acordados para batalhar, pelejar na hora da tentação. Então, 3 horas Jesus ora naquela batalha, por 3 vezes eles dormem. E o que descobrimos é que Pedro achava que amava Jesus mais do que a própria vida, mas a prensa de óleo Getsemane expôs os seus motivos, sua autopreservação. A ousadia de Pedro foi atraída pelo seu desejo por aprovação dos outros. É fácil ser confiante, ouça com atenção, enquanto Deus está fazendo o que esperamos. É somente quando Deus começa a fazer algo, algo começa a acontecer e não é o que esperamos, que a nossa confiança é chacoalhada. Pense nisso. Jesus está lá na água. Pedro diz, eu quero andar na água, porque ele sabia que Jesus o livraria se ele começasse a afundar. E Pedro está na mesma situação quando aquele exército aparece. Ele diz, eu vou afrontar esse exército porque eu sei que Jesus vai limpar minha barra como sempre fez antes. Mas sabe o que acontece? Jesus é preso. Isso é algo que nenhum dos discípulos esperava, embora Jesus tivesse dito vez após outra, serei traído, entregue na mão dos pecadores, serei crucificado e ressuscitarei. Eles faziam ouvidos surdos para isso. Então eles certamente esperavam que Jesus, de alguma forma, os livrasse da situação como já tinha feito tanto antes. Mas quando Jesus é preso, levado ao sumo sacerdote, então tudo muda. Ei, os outros, vamos falar sobre isso. Judas foi embora, só sobraram 11. João e Pedro seguiram Jesus para aquela situação, os outros 9 discípulos fugiram por suas vidas. Então Pedro estava distante dos outros 9, pelo menos Pedro e João tinham ido junto com Jesus. Mas agora tudo está diferente. E agora, Deus não está se movendo da forma que Pedro espera que ele se mova. E aquela pequena serva olha para Pedro e diz, você é um deles. And Peter immediately denies Jesus. Porque ele está preservando a sua vida. Você vê, aquilo foi exposto no jardim do Getsemane. Jesus lutou para entregar sua vida. Pedro dormiu. E embora ele houvesse dito que morreria, ele não pôde entregar sua vida. É muito importante nós entendermos isto. Então, 1 João 4,17 diz assim,
Nisto é o amor aperfeiçoado em nós, para que tenhamos ousadia. Lembra da palavra ousadia? É o espírito de poder, o espírito de amor e espírito de uma mente sadia que produz ousadia em nós, para quebrar o espírito de intimidação. Para que possamos ter ousadia, não existe medo no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo. Porque o medo sempre envolve o tormento, e tormento é o que vai acontecer comigo. O medo está enraizado na autopreservação. Eu nunca esquecerei o dia em que eu estava num quarto de hotel, eu tinha acabado de sair de um culto, e o medo me atingiu sobre os meus filhos. Eu comecei a pensar sobre o ministro que perdeu seu filho eletrocutado e outros ministros que perderam os filhos em acidentes, outro ministro que perdeu o filho afogado e ministros que perderam filhos para doenças, e eu comecei a ficar com medo pelos meus filhos. E eu nunca vou esquecer, quando Deus falou comigo, Ele disse: filho, qualquer área da sua vida na qual você tenha medo, é uma área da sua vida que você não submeteu a mim, que não pôs debaixo da cruz. E eu fui chacoalhado por aquela afirmação. Eu lembro que eu dei um pulo, na verdade eu lembro que eu tirei os sapatos e pulei para fora da cama, e eu gritei: Addison não é meu. Ele pertence a você, Deus. Austin não é meu, ele pertence a você, Deus. E eu comecei a sistematicamente gritar o nome de todos os nossos filhos e dizer: eles não pertencem a mim, pertencem a Deus. Deus, eu sou um mordomo. Você fez de mim um pai do que te pertence. Você pode fazer o que quiser com eles. Se quiser levá-los para o outro lado do mundo, tudo bem para mim. Eu disse: diabo, mas você não os mata. E sabe, desde aquela noite no hotel, nunca mais eu lutei com medo de perder os meus filhos. Por quê? Porque em amor, eu os submeti a Deus. Eu disse: eles pertencem a você. Eu não vou ter medo. O tormento, sabe, o tormento era: seu filho vai ser eletrocutado, seus filhos vão morrer num acidente, seus filhos. E naquela noite eu dei um grito e disse: eu entrego esses garotos a Deus. Porque eu sei que Deus os ama perfeitamente e sei que Ele me ama perfeitamente. Então eles não são mais meus. Sabe, quando você não possui a sua própria vida, mas ama a Deus, porque não existe amor maior do que o dele de entregar seu filho. Quando você entrega sua vida para Jesus, o medo deixa a sua vida. Quer saber por que tanta gente na igreja luta contra o medo? É porque elas, na verdade, assim como Pedro, achava que podia morrer por Jesus, mas de fato não podia. Elas de verdade ainda não entregaram completamente sua vida. Ouça isso. Pedro, depois da ressurreição, Jesus disse: você me ama, Pedro? E Pedro ficou: sim, eu te amo. Alimenta minhas ovelhas. E ele passou por isso 3 vezes, mas o que é interessante é que Jesus diz a Pedro como ele vai viver nessa terra. Ele disse: quando jovem você ia aonde queria, mas quando for velho alguém vai te pegar, te amarrar e te levar para um lugar aonde você não quer ir. Isso significava a morte, e Pedro historicamente foi crucificado. Assim como Jesus, a diferença é que ele disse: eu não serei crucificado como meu mestre, então viraram a cruz de cabeça para baixo. Pedro foi corajoso, ele teve aquela ousadia, ele conseguiu entregar sua vida por Jesus. Deus deu a ele outra chance de enfrentar aquilo no que ele fracassou de novo. E dessa vez ele não fracassou, mas sabe o que é interessante? É que Pedro olha para Jesus e diz: ei, quanto a João? E Jesus diz: o que tem João? Pare de se comparar com os outros, você que me siga. E quando Pedro foi cheio do amor de Deus no dia de Pentecostes, quando foi cheio do Espírito, ele teve a habilidade de enfrentar aquilo em que fracassou, e ele foi bem sucedido. Deixa eu te dizer uma coisa: o perfeito amor produz ousadia. Sabe, eu não conheço muita gente que olharia para um monte de soldados e diria: eu não vou morrer como o meu Senhor, e eles o viram de cabeça para baixo. Eu te digo, isso é magnífico só de pensar. Há uma declaração que eu quero ler aqui, que está bem no final desse livro. Veja, André, o irmão de Pedro, ele foi um dos que, lembre-se, fugiu assim que prenderam Jesus. André pregou na Etiópia e se recusou a adorar os ídolos romanos, e eles o sentenciaram à morte. Eu quero que você ouça o que ele disse enquanto caminhava para a cruz. André, indo para o lugar da sua execução e vendo a cruz esperando por ele, sequer mudou a sua expressão, nem gaguejou em sua fala. Seu corpo não desmaiou, nem a sua razão fugiu dele, como frequentemente acontece com homens prestes a morrer. Ele disse, foi isso que saiu da boca de André: ó cruz, tão bem-vinda e desejada, com a mente disposta,
Alegre desejosamente eu vou até você, sendo um estudioso daquele que foi pendurado em você, porque eu sempre fui seu amante e desejava te abraçar. Foi isso que ele disse à cruz, enquanto marchavam com ele para sua execução. Eu acho magnífico o fato de Deus nos dar uma oportunidade de ter sucesso numa área que pode ter nos intimidado e nos feito falhar no passado. Eu estou dizendo a você, quando você pensa na graça de Deus, ela é maravilhosa. Então, não tenha medo, não seja intimidado. Deus não te deu espírito de medo, te deu espírito de poder, espírito de amor e espírito de uma mente sadia. E na próxima lição, falaremos de uma mente sadia e como isso nos dá a habilidade de não cedermos ao medo. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.